Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre como lidar com informações pessoalmente identificáveis, o PII no Databricks. PII, em resumo, significa qualquer informação que identifique pessoalmente um indivíduo, como uma data de nascimento, um CPF, um telefone. Esses são dados e informações sensíveis, né? No Databricks, vou mostrar uma abordagem bem concisa de como lidar com o PII. Então, vamos começar. E como lidar com PII no Databricks? Existe um termo chamado pseudonimização, que significa o processo de remover identificadores pessoais dos dados e substituir por valores de marcadores ou placeholders. No Databricks, para desidentificar o PII ou aplicar essa pseudonimização, utilizamos uma técnica de hash. E o que é o hash? O hash ele resulta de adicionar uma cadeia de caracteres aleatórios, também chamado de salt, no início ou no final de um valor. Essa abordagem ela tenta reduzir o risco de reverter o hash, o que é essencial para a proteção do dado. Além disso, no Databricks, a gente também pode usar o recurso de secret para armazenar esses valores do salt. Vou também mostrar como implementar essa técnica do hash e o uso do salt no Databricks. Vamos lá. Bom, vamos então ao nosso exemplo prático. Digamos que eu tenho uma tabela temporária chamada TempUses que contém informações PII. Por exemplo, a data de nascimento, temos o ID, user ID, a password, que são informações sensíveis, né? Então vou explicar como a gente pode desidentificar esses dados. Ao adicionar um salt, significa que caso alguém tenha o hash, vai ser mais difícil de reverter, de identificar. Então, por exemplo, caso a gente tenha um hash específico, você pode até dar um Google ali que você consegue achar em como descriptografar esse hash. Aqui temos um exemplo aqui na tela. Esse hash, inclusive ele significa secret 123. Temos esse site aqui que ele traz, ele descriptografa. Vai mostrar o resultado aqui. Ele trouxe o resultado, secret key, que é exatamente esse hash. Bom, então o salt, o que ele vai fazer? Ele vai lá vai adicionar caracteres extras no início ou no final do campo antes de aplicar o hash. Então isso dificulta mais, né? Então, ao adicionar, ele cria essa camada adicional de proteção. Quando eu aplico o hash a esse valor modificado, ele se torna único. Então, ele não vai conseguir facilmente ser revertido. Bom, aqui abaixo tem um outro exemplo que temos o salt, vai ser o nosso salt, vai ser uma palavra de hash, né, adicionada, vai ser chamada teste, e aqui embaixo na nossa tabela que foi criada anteriormente, vamos adicionar esse salt e vou lhe mostrar como que funciona a descriptografia utilizando aquele site. Bom, aqui eu vou rodar. Bom, aqui eu rodei para password. Vou demonstrar a primeira coluna aqui. Essa coluna, ela é só o hash, apenas o hash simples, sem o salt. Então, caso eu jogue aqui, ele me trouxe exatamente a password que está lá na nossa tabela. Bom, agora no nossa segunda coluna aqui, na nossa coluna adicional, ela foi adicionado o hash, o salt. Então, ao a gente tentar utilizar o mesmo site aqui para fazer essa descriptografia, vamos ver o resultado. Ele não trouxe resultado. Então, ele não conseguiu identificar qual era o dado. Bom, então podemos agora criar uma função Databricks para automatizar esse processo. Essa função pode ser armazenada com uma função SQL para facilitar o nosso uso. Depois de criar a função,
posso criar uma nova tabela de consulta que conterá os valores com hash, com os dados de nascimento, o dedo do usuário, a password. No final dessa tabela, a gente pode ver ali as informações APIs foram removidas e protegidas. Bom, então aqui na tela, aqui já tem o script da função, que foi criada para o hash. Ela utiliza o hash, que é o teste que foi usado anteriormente. Aqui abaixo vamos fazer uma equiparação. Caso passe no teste, quer dizer que os valores são equiparados. Então aqui tanto o valor do usuário salt, quanto a utilização da nossa função, ela é equivalente. Então aqui o teste foi passado, passou no teste. Aqui eu vou criar a tabela lookup, que vai ser a tabela que conterá todos os dados hasheados com o salt. Foram feitas lookup. Então aqui temos o alt-d, o ID do usuário. Vou tentar descriptografar. Aí está, sem nenhum resultado, não pode ser descriptografada. E esse é o resultado. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e é isso.